vamos falar aqui da nossa cidade. Isso. Né? Quem for de fora aqui tenta imaginar aí. Então você vai na região do Esplanada, você vê aqui um monte de telhadinho vermelho. Você vai na Urbanova, tem um monte de telhadinho cinza. Aí você vai um pouquinho diante da Urbanova, que agora chama de bairro de Jaguari, que é ali o Alphaville, o Paraty, não tem mais telhado. Então, são, isso que eu falei, então, é anos 80, 90, 2000 e agora, né, de 2010 para frente. Vai evoluindo, vão chegando outros materiais, outros conceitos. Outros conceitos, exatamente. Eu lembro que na minha época, né, o auge da arquitetura era um telhado, assim, tipo, vamos dizer assim, o telhado mais ao estilo americano, sabe, cheio de recheio de águas, né? Cada queda de água, cada queda é uma água, né? Tinha gente que me contratava para fazer o telhado da casa dela. Agora, nem telhado mais faz. Muito bem, de volta com o nosso podcast falando especialmente de arquitetura, recebendo aqui nos estúdios do Portal Meon o Eric Macedo, arquiteto, que vai bater um papo com a gente. Eric, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Obrigado, mano. Muito bom ter mais um arquiteto conversando com a gente. Aliás, nós estamos aprendendo muito com vocês, arquitetos, viu? São vários que estão fazendo parte dessa série e a gente está aprendendo bastante. Falar um pouquinho sobre o Eric, contar um pouquinho da tua história, até chegar esse momento especial, né? Você trabalhando como arquiteto. Meu primeiro escritório, propriamente dito, foi em 2002. Era eu, um outro arquiteto, né, o Thiago, e o meu pai, que é engenheiro civil. E a gente montou o nosso primeiro escritório. E, assim, a nossa ideia era, né, ser um escritório assim, amplo, né, vamos dizer assim, né, que trouxesse soluções de arquitetura até a engenharia, que estão ligadas, né, a engenharia civil com a arquitetura, né, vamos dizer assim, uma não vive sem a outra. O arquiteto projeta e o engenheiro trata de botar de pé, né, o sonho, né, a viagem do arquiteto. Né? Então, em 2002 a gente começou, né, o nosso primeiro escritório. Eu tinha 2002, eu tinha 25 anos. Jovem, vontade de fazer as coisas, né? Não vontade mesmo, viu? Nossa, você movia muito, né, para fazer as coisas acontecer. E a gente veio trabalhando nessa época, né? Eu peguei, assim, algumas gerações, né, de arquitetura, né? Por exemplo, se você for aqui onde o nosso estúdio está aqui, você olha que você vê telhado, né? Então, Jardim Aquários, hoje totalmente tomado por imóveis. Por imóveis, exatamente. Lá atrás não tinha. Não tinha. Não tinha isso. Não tinha. E aí a gente, né, veio trabalhando, né? E aí em 2017, 16, 17 aproximadamente, aí eu me retirei e formei o que hoje é o Eric Macedo Arquitetura. Tá, né? É o seguinte, você estando associado a outras pessoas, tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é que você tem mais pessoas para você dividir as coisas, dividir as suas ideias, né? As coisas boas e ruins, né? Mas acontece o seguinte, também às vezes você tem alguma ideia que você acha que essa é valiosa, essa tem que ir para frente. E você fala, puxa vida, aí você acaba sendo... Não tem o consenso, aí não vai para frente. Não vai para frente. Então foi a partir daí que a gente chegou a esse... Você falou que teu pai é engenheiro civil. Engenheiro civil. Quer dizer, então já veio de casa, né? Veio de casa, desde criancinha, ia para as obras com ele, né? Odiava, tá? Não gostava muito não. Não gostava de pau obra? De pau obra, achava muito chato. Colocar bota, capacete. Vamos dizer assim, apesar de assim, ter a idade muito avançada, mas eu peguei muitas transições de tecnologia. Por exemplo, meu pai trabalhava na prancheta, era lapiseira, aí eu via ele com aquela prancheta, fazendo um monte de bolinha, falei, que negócio mais esquisito. Era mais raiz mesmo, né? Era raiz. Meu primeiro ano de faculdade, eu tive desenho técnico. Nem sei se hoje em dia ainda tem isso, mas desenho técnico na mão, nanquim, prancheta, reguateiro. Veio para a faculdade com a reguateiro. Isso. Mantinha ainda aquilo, de material tradicional. Exatamente. E quando o nosso primeiro escritório, aí a gente
ainda tinha, né, um pouco assim do desenho à mão, um de computador, né? E aí eu lembro que a gente fazia assim, a gente fazia uma perspectiva à mão, desenhava, aí escaneava, Tá. colocava aquele desenho no Photoshop e coloria. Esse era o nosso Essa tecnologia na época. não, nossa, era revolucionário, né? Agora os renders, não precisa, né? Todo mundo conhece e sabe como é que funciona. Né? Você olha o computador, faz isso, ele faz. Ele faz. Mais ou menos Agora, isso. sim, agora, sim. Então, prancheta, CAD, aí vieram os outros programas, né, de 3D, né, Sim. de modelagem, aí vem o BIM, agora inteligência artificial. Então, foi para você vir pegando todas as Acompanhou tecnologias. toda essa evolução. Essa evolução. E você acha isso bom? É bacana. É bom, é bom. Eu não vejo nada de ruim. Não atrapalha você, o seu desenvolvimento, né? A sua ideia, enfim. Não. Você consegue transpor para aquilo ali sem problema nenhum. É aquela coisa, né? Vamos dizer assim, você vê um nenenzinho no carrinho, já com o dedinho na telinha do celular fazendo isso. Então ele nasceu com aquilo, né? A gente não, a gente tem todo um trabalho extra de aprender, né? Sim. Você sair daquela zona de conforto para ir para a próxima tecnologia. Então, assim, até hoje não trabalhou, mas que dá trabalho, dá. Mas é evolução, não tem jeito. Não tem jeito. Os seus concorrentes também vão usar do mesmo artifício. Vão usar isso. Assim, a única coisa que eu acho assim, que eu acho que a tecnologia faz, assim, um profissional lá dos anos da década de 90 tinha custo zero, né? Para você fazer um trabalho. Porque é uma lapiseira, uma régua, um papel. Sim. Hoje você tem que comprar todas as licenças, né? E a licença agora é anual. Então, para você poder trabalhar, você tem que ter licença e licença original. E aí tem o custo. Tem um custo. Né? E isso lá na frente é repassado. Exatamente. Então, assim, você falou, o lado ruim que enxerga é só isso, na verdade. Né? Não é a tecnologia em si, né? É você ter a licença, você ter que, né, aprender a usar, dominar. E hoje você tem um custo de uso, né? Tem alguma linha assim que você prefere trabalhar mais? O imóvel de alto padrão, ou prédios, ou casas em condomínios, ou casas na praia? Boa O que te chama mais atenção? Eu sou assim, muito mais da linha da arquitetura, muito purista. A arquitetura em si. Tá? Muito, para falar a verdade. Né? Arquitetura, seja onde for. Tá? Seja onde for, seja uma casa de praia, seja uma casa em condomínio, seja uma casa de campo. Né? Ela tem que estar integrada com o ambiente. Né? Eu estou falando com você aqui, a imagem da arquitetura está aqui na minha mente. Você vai buscando uma referência já. Né? Então, que nem, por exemplo, então vamos dizer assim, um prédio, um edifício, não é muito o que eu gosto. Né? Porque o prédio, ele sobressai da natureza. Né? Então eu gosto muito dessa linha assim, mais assim, comercial, residencial, né? Uma coisa mais pura, uma arquitetura mais pura, né? É um contexto geral, sabe? Não é só aquilo, não é um projeto que você, vamos dizer assim, ele vem assim e cai dentro do terreno. Eu gosto de olhar o entorno, a vizinhança, o que ficava legal, né? Ou tem uma árvore nesse terreno, como que eu posso explorar, né? Então, assim, eu tenho muito dessa coisa, assim, da arquitetura em si. Você observa mais os detalhes. Exatamente. Né? Não sai fazer, não, vamos ocupar aquele espaço. Não, você pensa num todo. Num todo, exatamente. Né? Eu estava até comentando uma amiga recentemente, assim, que hoje em dia parece que a arquitetura se resumiu a luzinha. Né? Aí alguém falou assim para mim, não, por que você não faz essa casa, por que você não coloca umas luzes? Eu falei, cara, não é luzinha, é tudo, não é um contexto, é um todo, né? É a fachada, né? A fachada tem que estar de acordo com, vamos dizer assim, eu costumo dizer assim, é o projeto certo no lugar certo. Sim. Né? Às vezes eu tem muito projeto errado no lugar certo e projeto certo no lugar errado. Né? Então você faz casa popular, faço. Você faz casa de alto padrão, faço. Cada um no seu devido lugar. Só que cada um no seu devido lugar. Né? Uma coisa que eu não sei como que funciona fora do meu escritório.
Mas, no caso, eu me preocupo muito com a parte de legislação. Como que eu posso usar a meu favor a legislação, né? As regras, né? Os índices, né? Porque aquilo lá não apareceu do nada, né? Vamos dizer assim, uma taxa de permeabilidade, né? Veja assim, a chuva, né? As chuvas agora cada vez mais volumosas, etc. E tal. É um mínimo detalhe, mas é um detalhe muito mais amplo. Se você for Pode fazer a diferença pode fazer se não fizer o correto. exatamente. E um outro nicho que eu trabalho muito, atuo muito mesmo, é na parte de galpões industriais, que está muito ligado a isso também, né? Porque um galpão, vamos dizer, a arquitetura é um galpão simples, né? O cara que quer, ele quer um espaço para colocar as máquinas dele. Pronto. A dificuldade que tem isso, você entregar isso para ele. Essa é a dificuldade. E isso aí também é uma coisa que a gente, em busca dessas coisas da legislação, índice, etc, etc, a gente acabou encaixando bem, né? Porque uma indústria, hoje em dia, não tem jeito, ela tem que ter toda a documentação em dia do imóvel. Por exemplo, você tem que ter, para você construir uma licença, né, que é um alvará. Depois que construiu, você tem que ter um habite que tem que ter sido construído conforme esse alvará. Esse habite está vinculado a uma licença do bombeiro e se dessa indústria, no caso, que está sendo implantada nesse galpão, estiver sendo, vamos dizer assim, tem a questão do meio ambiente, né? Você deve ligado ao meio ambiente. A questão do poluição, etc. E tal. Então, exatamente. Então, eu tenho que fazer um projeto, parece simples, quatro paredes, né? Ou, né? Enquadrado. Não, ele tem que estar 100%. Não é só fazer aquela caixinha, né? Aquela caixinha, ela tem que estar interligada muita coisa. essa parte de documentação. Aí você que vem da família de engenheiro, né? Você é arquiteto, aí muita gente pode perguntar, mas o que faz de fato o engenheiro, né? Para que serve, aliás, o arquiteto, no seu caso? Então, é uma pergunta que muita gente questiona, né? Uma questão importante. Conhece mais engenheiro e às vezes fica até com dúvida do trabalho do arquiteto. Então, para que serve o arquiteto? Para você esclarecer aí para o pessoal que perguntou aí. Lá nos anos 90, alguma coisa assim, uma pessoa, quando ela ia construir, a primeira coisa que ela pensava, eu vou construir, eu preciso de uma planta. Porque ela ouviu falar em algum lugar que precisa de uma planta. O pedreiro fala assim, ela vai chamar o pedreiro dela de confiança. Ô, pedreiro, quero construir. Cadê a planta? Entendeu? E quem faz planta? Engenheiro. Entendeu? A planta nada mais é do que um desenho visto por cima. É um desenho técnico por cima. Isso é uma Que planta. quem vai executar vai entender. Vai entender que está ali. Exatamente. Aí quem faz planta é engenheiro. Então, vamos dizer, o arquiteto, pelo menos aqui na nossa região, aqui, era, vamos dizer assim, era uma coisa um pouco mais assim, não sei se a palavra é essa, mas seria mais assim, elitizado, vamos dizer assim, sabe? Ou, vamos dizer assim, são poucas pessoas que entendiam para que a importância do arquiteto. Engenheiro era mais popular. Era mais popular, exatamente. E aí o tempo se passou e o que acontecia? Aí as pessoas começaram, as casas começaram a acontecer, né? E aí as pessoas começaram a notar a diferença de um projeto de engenheiro e um projeto de arquiteto. Um projeto de arquitetura de um arquiteto e um projeto de arquitetura de um engenheiro. O arquiteto, pelo menos na minha época de faculdade, eu tenho atribuição, eu posso calcular, fazer cálculo estrutural, eu posso fazer projeto hidráulico, eu posso fazer projetos elétricos, né? Arquitetura. Só que é o seguinte, eu fiz uma faculdade de 5 anos. Em 5 anos eu estudei 1 ano de estrutura elétrica e hidráulica. Inversamente é o engenheiro. Ele estudou cálculo estrutural durante 5 anos e em 1 ano ele estudou arquitetura. Então vamos dizer assim, o engenheiro pode fazer arquitetura, sim, e o arquiteto pode fazer o cálculo estrutural, sim. Só que, vamos dizer, eu saí muito mais capacitado para fazer melhor. Preparado para ser o arquiteto. O arquiteto e vice-versa, né? Tanto que, foi para você, eu não sei se o fato do meu pai ser um engenheiro civil, né, calculista estrutural, se ele, vamos dizer assim, me deixou assim na zona de conforto de não correr atrás da parte da engenharia em si, né? Mas, vamos dizer, o que eu uso hoje de engenharia é muito mais assim, o que a gente chama de vamos dizer assim, uma pré-forma, assim, eu sei que para eu vencer esse vão eu preciso ter uma via, eu preciso ter uma estrutura, né? Então é mais nesse sentido. Assim. O tempo vem passando,
Aí as pessoas começaram a entender, né? Ah, esse projeto de arquiteto, esse projeto ficou bem feitinho, esse projeto é legal, ficou diferente, etc e tal. Né? Hoje em dia, a primeira coisa que uma pessoa que vai no loteamento, etc e tal, compra um lote, precisa construir uma casa, ela fala, precisa contratar um arquiteto. Então evoluiu. Sim. Né? Então o arquiteto é a pessoa que cuida, né, da planta, né, e da fachada da casa. E mais, e se você for se aprofundar mais ainda, né, não, mas eu quero uma casa assim, muito legal. Né? Vamos dizer assim. Então, aí passou a ter papel fundamental dos arquitetos de interiores. São pessoas especializadas em interior. O que eles fazem? Eles fazem o projeto da movelaria, o projeto das bancadas de barros e granito, né? Fogo de gesso, iluminação. Né? Ele faz a ambientação da casa, faz uma coisa conversar com a outra. Tá? Você faz isso? Faço. Mas não é o que eu gosto e nem o que eu dou para você. Eu gosto da arquitetura como um todo. Sim. Né? Então, quando eu faço o meu projeto, eu faço um layout. Que é o layout? É aquela mesinha, aquela cama, né? As coisas têm que caber. Né? Não adianta você fazer um quarto com dimensões de banheiro. Né? Na arquitetura existe certo e errado. Né? Tem gente que fala que não existe. Não existe. E tem tendências, assim, dependendo da época, olha, a fachada vai ser mais quadrada, ou vai aparecer mais o telhado, ou o telhado não aparece. Tem, incrível que pareça, tem. Você vai ali na região do Esplanada, né, falando de São José dos Campos, né, vamos falar da nossa cidade. Isso. Né, quem for de fora aqui tenta imaginar aí. Então você vai na região do Esplanada, você vê aquele monte de telhadinho vermelho. Você vai na Urbanova, aquele monte de telhadinho cinza. Aí você vai um pouquinho diante da Urbanova, que agora chama de bairro de Jaguari, que é ali o Alphaville, o Paraty, não tem mais telhado. Né? Então, são, isso que eu falei, então, é anos 80, 90, 2000 e agora, né? De 2010 para frente. Vai evoluindo, vão chegando outros materiais, outros conceitos. Outros conceitos, exatamente. Eu lembro que, na minha época, né? O auge, né? Da arquitetura era um telhado, assim, tipo, vamos dizer assim, o telhado mais ao estilo americano, sabe? Aquela, cheio a gente chama de águas, né? Cada queda de água, cada queda é uma água. Aquele telhado cheio de água, assim, e aquilo é técnico, né? Que é um desenho que é 100% técnico, né? Mas você tem que ter uma visão tridimensional do técnico, né? E aí, nossa, tinha gente que me contratava para fazer telhado da casa dela. Agora, nem telhado mais faz. Faz um telhado. Isso eu acho que acontece também com o ponto comercial também, né? Deve ter uma evolução, assim, sim, diferenciada. Poxa, muito legal o bate-papo com você. Obrigado mesmo por ter tirado muitas dúvidas a gente, né? Bem bacana ter você aqui conosco no Portal Meon, falando especial aí da tua atividade. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço poder estar aqui. É um prazer também, assim, a gente como arquiteto também, não é só, a gente se expressa também só através de desenhos, projetos, né? Essa oportunidade valiosa, né, de poder expressar o nosso conhecimento. Existe uma pessoa por trás disso tudo, né? Exatamente, ótimo. Legal. Legal, obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço, gente. Legal. O Eric Macedo, arquiteto, nosso convidado hoje, fechando aqui mais uma entrevista com os arquitetos da nossa região. Obrigado e até a próxima entrevista.